Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós avançaremos no estudo das medidas processuais concernentes à nossa disciplina de prática trabalhista. E para a aula de hoje nós teremos o estudo referente ao agravo interno e agravo regimental. Antes disso, é importante nós lembrarmos um pouco como funciona a dinâmica processual trabalhista para a gente destacar alguns pontos e trazer, rememorar alguns conceitos importantes para este momento. Então, nosso processo começa lá na vara do trabalho, na primeira instância, via de regra, né? Então, podemos falar das ações de competência originária, enfim, das exceções, mas a regra ali é o processo iniciar, então, e a grande maioria, em termos de quantitativo aí, de ações ajuizadas, então nós vamos ter ali na primeira instância e depois nós temos a possibilidade de interposição de um recurso ordinário em face da sentença e esse recurso ordinário, ele é interposto perante a primeira instância para que os autos sejam remetidos à segunda instância. A segunda instância, ela existe para garantir ali o duplo grau de jurisdição assegurado constitucionalmente e também ali nós mudamos um pouco a dinâmica de julgamento, uma vez que na primeira instância, na vara do trabalho, nós teremos um julgamento proferido por um juízo singular. E na segunda instância, nós teremos um órgão colegiado que estará incumbido de julgar o nosso recurso. Então, na segunda instância, por vezes, é possível a gente se deparar com o seguinte fato: o recurso ordinário chega na segunda instância, mas ali, ao ser distribuído para um desembargador relator daquele Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador relator vem e profere uma decisão monocrática. Guarde isso. Então, o desembargador relator vem e profere uma decisão monocrática. Uma outra situação que nós podemos falar aqui, e é claro, nós estamos simplificando e trazendo as principais questões, mas logo nós vamos avançar um pouco mais no nosso conceito, inclusive quanto à análise jurisprudencial. Vamos pensar na dinâmica, na estrutura institucional do Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja bem, nós vamos ter ali um acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, julgando o nosso recurso ordinário, e em face desse acórdão, é possível que a gente se depare com uma divergência jurisprudencial, uma divergência de súmula do TRT, do TST, de OJ do TST, uma divergência de súmula vinculante do STF, ou uma divergência até mesmo de um julgado ali da SDI 1 do TST, ou uma divergência de um outro tribunal regional do trabalho, de um outro aresto aí proferido por Tribunal Regional do Trabalho diverso do nosso. Se nós estivermos diante dessa situação e interpusermos o recurso de revista competente, esse recurso, caso ele seja recebido pelo Tribunal Regional do Trabalho, porque lembrando, o recurso de revista é interposto ali no órgão prolator da decisão recorrida, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, suponhamos que esse recurso tenha sido recebido pelo TRT e os autos tenham sido remetidos ao TST. Ao chegar no TST, esse recurso de revista será distribuído a um dos ministros, um dos 27 ministros daquele Tribunal Superior do Trabalho. Um desses ministros, que compõe uma das turmas, uma das 8 turmas do TST, portanto, vai receber o nosso recurso de revista e, em face desse recurso de revista, ele eventualmente pode falar assim: olha, neste caso, nós temos razões para que haja um julgamento monocraticamente, haja uma decisão monocrática, e aí o relator
barra ali mesmo o nosso recurso de revista. Isso acontece no TST e também acontece no TRT, quando o desembargador relator vai barrar o nosso recurso ordinário, e aí esse desembargador do TRT e o ministro do TST, ou o desembargador convocado também, que pode atuar no TST e no TRT também, podemos ter um magistrado de primeira instância convocado para atuar na segunda instância, mas o fato é que esse relator, quando ele julga monocraticamente, ele age por delegação do colegiado a que ele pertence. Então, ao julgar monocraticamente, nós temos aí uma dinâmica, uma sucessão de atos que se revelará de maneira evidentemente atípica, porque quando a gente provoca o tribunal, a ideia é que um órgão colegiado se manifeste sobre o nosso processo, sobre o nosso apelo interposto. Então, esse é basicamente o cenário para a gente pensar na lógica do agravo interno e do agravo regimental. É claro que são medidas aí que vão ter situações bem peculiares de interposição, mas nós vamos aprender pela regra, porque a partir da regra, cristalizando o conhecimento com base nessa regra, a gente vai ter muita facilidade para trabalhar o agravo interno e regimental e a partir também das informações que serão transmitidas aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter, enquanto fundamentação jurídica do agravo interno e regimental, nós vamos ter lá no agravo interno, o agravo interno está previsto na CLT, nós vamos ter no 894, parágrafo 4º da CLT, essa previsão, e também no Código de Processo Civil, lá no artigo 1021, nós teremos o agravo interno. Então, lá no Código de Processo Civil, no 1021, nós vamos ter agravo interno e também na CLT. Essas hipóteses, portanto, do agravo interno, de apresentação desse agravo interno, de interposição desse agravo interno, elas são taxativas, né? E o agravo regimental estará num contexto digamos assim, de recurso residual ou subsidiário. Então, esse agravo regimental, ele está previsto, ele vai ser encontrado nos regimentos internos, no regimento interno de cada tribunal. Então, é importantíssimo, a depender do tribunal em que você estiver atuando, então, o Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, a depender desse Tribunal Regional do Trabalho, é importante você verificar as questões para a interposição do agravo regimental a partir do regimento interno particular daquele regional. Por quê? Porque, inclusive, quanto ao prazo, nós vamos ter uma variação aí de 5 a 8 dias para a interposição do agravo regimental. Então, é importante tomar esse cuidado, ter essa cautela, seja no âmbito de cada um dos tribunais regionais do trabalho e seja também no âmbito do TST. O regimento interno do TST é muito importante para a interposição do agravo regimental, tá certo? E traz também questões relacionadas ao agravo interno. E aí, qual o objetivo, portanto, da interposição dessa medida processual? O objetivo é preservar o princípio do colegiado. Ora, a medida ela deveria ser apreciada por um órgão colegiado, mas ela eventualmente vai ser apreciada por um juiz apenas, por um magistrado apenas, melhor dizendo, e monocraticamente. Então, dessa decisão monocrática de decisão monocrática, não cabe recurso de revista, não cabe embargos de divergência e etc. Né? Vai caber o agravo interno e o agravo regimental. E aí nós vamos ter como é que a gente pode, por que nós estamos estudando juntos se são medidas distintas? Ora, nós estamos estudando juntos, né? Nós colocamos juntas essas hipóteses de apelo porque elas têm a finalidade de impugnar a decisão monocrática proferida
pelo relator. E aí, quando a gente pensa no agravo interno, então, nós nos restringimos às hipóteses previstas no Código de Processo Civil e na CLT. E o agravo regimental vai ter um caráter subsidiário ou residual. É nesse sentido, então, o que não está ali no agravo interno, aí vai para o agravo regimental. E a gente, para ter essa análise mais detalhada, a gente precisa recorrer ao regimento interno do tribunal. Então, por exemplo, se nós tivermos uma concessão de liminar via decisão monocrática, qual seria a medida processual adequada a impugnar essa concessão de liminar? Faltou uma vírgula ali depois de monocrática, mas qual seria essa medida processual adequada? Seria o agravo regimental, porque nós não temos, nas hipóteses previstas para a interposição do agravo interno, nós não temos ali a possibilidade de apresentar essa medida. Então, vai ser o agravo regimental, tá certo? Então, embora toda decisão monocrática seja suscetível de agravo interno, eu não posso usá-lo de forma indiscriminada. Tome muito cuidado na prática em como você pode lidar com essa questão, porque é possível sofrer as penalidades previstas no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Então, o que diz o artigo 1021, lá nos parágrafos 4º e 5º do CPC? Nós vamos ter ali, nesse 1021, o fato de que, se o meu agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, vai condenar o agravante, vai me condenar, portanto, a pagar ao agravado uma multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista neste parágrafo 4º, gente. Então, isso, claro, exceto a fazenda pública ou o beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. O que significa isso? Significa, portanto, que a gente precisa tomar cuidado quando da interposição do nosso agravo interno. E nós vamos ter até uma OJ do TST, da SDI1 do TST, a OJ de número 389, que vai determinar realmente a aplicação das disposições previstas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1021 do Código de Processo Civil, ou seja, se eu tiver uma multa aplicada em sede de julgamento de um agravo interno, essa multa passa a ser pressuposto recursal, ou seja, para que eu interponha um novo apelo, eu necessito demonstrar o recolhimento, o pagamento dessa multa. Então, veja o que diz aqui a OJ 389 da SDI1. Constitui ônus da parte recorrente, sob pena de deserção, depositar previamente a multa aplicada com fundamento nos parágrafos 4º e 5º do 1021, à exceção da fazenda pública e do beneficiário de justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. Então, é importante tomar muito cuidado com a interposição dessa medida, porque é possível ter a aplicação de uma sanção processual, de uma penalidade processual, e se essa penalidade processual for aplicada, nós teremos aí um pressuposto recursal. Portanto, nós teremos que comprovar o pagamento dessa multa para a interposição de qualquer outro recurso. Tudo bem? Vamos falar, então, sobre algumas peculiaridades dessas medidas. Então, quando a gente pensa no preparo para o agravo interno, para o agravo regimental, por falta de disposição legal, não há necessidade de comprovação, de satisfação de qualquer preparo. Então, não existem, a título de custas, a título de depósito recursal, não vai ser necessário promover qualquer preparo, comprovação de preparo nos autos.
No que diz respeito ao processamento, é importante, então, eu retomo a necessidade de destacarmos, de estudarmos o que dizem os regimentos internos dos tribunais. Então, a depender do tribunal em que eu estiver atuando, eu preciso verificar quais são as peculiaridades. Lembrando que os prazos costumam variar de 5 a 8 dias, então é importante tomar esse cuidado para evitar aí uma intempestividade, né, e conferir o prazo. É possível haver um juízo de retratação, e aí a gente vai ter, portanto, a sujeição, o encaminhamento dessa medida processual para apreciação pelo órgão colegiado, como seria o curso natural do processo, digamos assim. E nós vamos ter também aqui um efeito devolutivo, meramente devolutivo, nos termos do 899 do CPC. Ou melhor dizendo, da CLT, desculpe, 899 da CLT. No que diz respeito à estrutura do meu agravo interno, do meu agravo regimental, então nós vamos ter lá a petição de interposição, que é dirigida ao juiz ACO, nós vamos ter uma petição de interposição dirigida, portanto, ao relator, aquele juízo que proferiu uma decisão monocrática. Nós vamos ter um pedido de reconsideração também dessa decisão para que a turma venha a apreciar. E na minuta, a minuta será dirigida ao juízo ad quem, ou seja, aquele órgão colegiado. Nessa minuta nós vamos ter a obrigação de impugnar, de promover uma impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Então, a gente vai dizer, vai impugnar todos os fundamentos daquela decisão monocrática, com pedidos, né, e requerimentos finais quanto à sua admissibilidade, requerendo o seu processamento e o acolhimento do agravo para determinar o regular processamento do recurso denegado e, portanto, o julgamento desse recurso. Então, essa é basicamente a estrutura da nossa medida. É com base nessa estrutura que nós vamos tentar colocar a nossa medida processual, o nosso recurso, à apreciação, levá-lo à apreciação do órgão colegiado conforme previsto em lei. Além disso, também vai ter a questão, a garantia, a necessidade da garantia ao contraditório por meio da contraminuta. Então, essa contraminuta, ela vai acontecer também, e a gente requer, inclusive, a intimação da parte contrária, da parte, portanto, agravada, para que ela venha a apresentar a sua contraminuta. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouco na prática como isso se dá. Eu trouxe aqui para você algumas decisões para a gente refletir um pouco na aplicação e como é que a jurisprudência tem lidado com o tema do agravo interno e regimental. Aqui nós temos uma decisão do TRT da terceira região, com sede então em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí nós vamos ter um agravo de instrumento contra uma decisão monocrática proferida pelo relator. Talvez você, se você assistiu à última videoaula, você deve ter visto essa decisão. Então, essa ementa, ela foi trazida novamente porque ela vai ser explicada. Aqui nós identificamos um erro, né? Nós identificamos um erro grosseiro que foi constatado pela turma, e aí nós vamos ter, então, a interposição. Nós tivemos uma interposição de agravo de instrumento contra uma decisão monocrática proferida pelo relator. Em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não cabe agravo de instrumento. Lembrando que o agravo de instrumento, ele é cabível somente para destrancar recurso. Não se esqueça disso. Na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento só é cabível para fins de destrancamento do recurso. E, nesse caso, o juízo entendeu que não seria aplicável, tampouco, o princípio da fungibilidade recursal, o princípio da fungibilidade, porque estaríamos diante de um erro grosseiro. E aí aplicou, por analogia, a OJ 412 da SDI 1 do TST. Então, diante dessa decisão monocrática proferida do relator, a medida processual adequada não seria o agravo de instrumento, mas sim o agravo interno. Tá certo?
Vamos à próxima jurisprudência, à próxima decisão, desculpe. Temos aqui mais um julgado do TRT da terceira região, e aí nós vamos ter um agravo regimental interposto em sede de mandado de segurança. Então, vamos lá. Neste caso, nós tivemos um mandado de segurança impetrado no contexto do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, então uma ação ali de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e nós tivemos uma decisão proferida pelo relator, uma decisão monocrática, diante do fato de que não estaria, nós teríamos um problema ali quando da apresentação desse mandado de segurança. Então, veja, a decisão agravada, no caso, a decisão monocrática, deve ser mantida, porque a inicial foi corretamente indeferida com amparo nos artigos 1º e 10 da lei do mandado de segurança, e aí nós vamos ter esse agravo regimental que não será provido. Então, nós teremos uma manutenção da decisão agravada, porque o processamento e acolhimento do agravo regimental, o acolhimento desse agravo regimental não faria sentido, uma vez que a inicial realmente não se encontrava adequada, ela foi indeferida monocraticamente, então estaria correto, segundo a conclusão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e aqui o órgão julgador, portanto, é a primeira seção de dissídios individuais, então estaria correta a medida tomada pelo juízo, pelo desembargador relator. Caminhando aqui para mais uma decisão do TRT da terceira região, nós vamos ter, lembrando, aqui, na verdade, essa ementa ela é muito mais, ela explora a questão conceitual, veja bem, não havendo outro recurso específico na lei processual e neste regimento, caberá agravo regimental equivalente ao agravo interno no prazo de 8 dias úteis em matéria de respectiva competência. E aí tem as questões previstas no agravo, no regimento interno do tribunal, desculpe, e, portanto, ele vai trabalhar a questão da hipótese de cabimento, das hipóteses de cabimento da medida. Vamos para mais uma decisão? Aqui nós temos mais uma do TRT da terceira região, então estamos diante de um agravo interno ou agravo regimental, interposição em face da decisão de decisão colegiada. Veja só, aqui nós temos mais um erro grosseiro reconhecido pelo TRT da terceira região, que vai dizer o seguinte, olha, é incabível agravo interno ou regimental contra a decisão proferida por órgão colegiado. Lembre-se disso, decisão proferida por órgão colegiado não desafia a interposição de agravo interno ou regimental, tá certo? Agravo interno regimental serve para atacar decisão monocrática. Então, aqui, o tribunal, se ele avança ali, ele vai falar assim, olha, inaplicável o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, OJ 412 da SDI 1 do TST. Mais uma decisão da terceira região também, então veja só, agravo interno, recurso ordinário em confronto com a jurisprudência dominante do STF, aí nós temos o tema 992 da repercussão geral. Aqui nós tivemos a interposição de um recurso ordinário pela parte, né, um recurso ordinário em desconformidade com o entendimento aí já pacificado pelo STF. Então, a gente tem o tema 992 e esse tema, portanto, a partir do efeito da repercussão geral, ele enseja a aplicação ali do CPC e nessa aplicação do CPC, nós vamos ter um dever, e aí o desembargador ressalta, o dever do magistrado de realmente denegar seguimento, de negar seguimento a qualquer recurso que verse, que queira atacar uma decisão em conformidade com uma matéria, como é o caso aqui, uma matéria já
pacífica, já pacificada pelo STF por meio do tema 992, com efeito de repercussão geral. Então, aqui afastou-se, portanto, a interposição do agravo interno, o cabimento do agravo interno no particular. Mais uma decisão. Agora nós vamos para o TST. E aqui temos uma decisão proferida pela 7ª turma. Nessa decisão, nós vamos ter um agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Então, vamos lá. Nesse caso, nós tivemos a interposição de um recurso de revista para promover ali a uniformização da jurisprudência. Então, esse recurso de revista foi interposto para reformar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho. E, em face do recurso de revista, diante do recurso de revista, nós tivemos uma denegação ao segmento desse apelo pelo TRT de origem. Denegado o segmento ao apelo, a parte interpôs um agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista interposto, o recurso de revista trancado pelo Tribunal Regional do Trabalho, e aí, quando esse agravo de instrumento chega no TST, o ministro relator, ele nega segmento, ele julga monocraticamente aquele agravo de instrumento e, em face desse julgamento, nós vamos ter um agravo interno. Então, vamos lá. Nós estamos aqui diante de uma discussão voltada ao adicional de periculosidade, a questão da base de cálculo do adicional de periculosidade, e nós vamos ter lá o artigo 193 da CLT, a súmula 191 do TST, que trata da questão da base de cálculo, né? Outros temas também, ressarcimento de despesas, lavagem de uniforme, e aí a questão do pré-questionamento. Então, veja só o que disse o TST. Em sede de recurso de revista, a parte deve obrigatoriamente transcrever ou destacar o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria. Então, veja só, nesse caso, o recurso de revista, o recurso de revista interposto pela parte, ele não atendeu às diretrizes previstas no artigo 896 da CLT. Por quê? Porque, segundo as questões colocadas pela 7ª turma do TST, o recurso ele teve um erro, ou melhor dizendo, um grave equívoco no que diz respeito à demonstração do pré-questionamento, e esse pré-questionamento deve ser demonstrado por meio ou mediante a transcrição dos trechos da decisão recorrida que revelem o pré-questionamento da matéria objeto do recurso. Então, como isso não aconteceu, segundo a conclusão da 7ª turma do TST, o recurso de revista foi corretamente trancado e, portanto, o agravo de instrumento também não teria qualquer razão e faria sentido o julgamento monocrático, a decisão monocrática em face do agravo de instrumento interposto pela parte. Outra decisão, aqui nós temos mais uma do TST, mas a gente vai mudar, porque aqui nós estamos falando de recurso de embargos ao TST, o recurso de embargos ao TST, então a gente já teve um julgamento ali do recurso de revista por uma das turmas, e aí a gente, no sentido de uniformizar a jurisprudência, a gente provoca a SDI para que ela, no julgamento do recurso de embargos, ela, então, uniformize o posicionamento divergente entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, ou entre uma turma do Tribunal Superior do Trabalho que julgou aquele apelo e um julgado da própria seção de dissídios individuais. Então, aqui nós temos um agravo regimental em recurso de embargos. E aí, nós teremos aqui, olha, não merecem processamento os embargos interpostos sob a vigência, da Lei 13.015 de 2014, aquela lei que a gente falou em aula, uma lei que alterou sistematicamente, alterou substancialmente a parte recursal do processo trabalhista, né? Então, nós não tivemos aí o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do artigo 894, inciso 2 da CLT, e desse
dessa forma, o recurso de embargos, portanto, ele foi julgado monocraticamente, e em face dessa decisão monocrática houve a interposição do agravo regimental, mas esse agravo regimental, embora tenha sido conhecido, ele não restou provido. Mais uma decisão, essa decisão aqui também do TST, aí nós vamos para a primeira turma do TST, decisão recente de 25 de setembro de 2020. Então, nós temos aqui um agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Falamos aqui 2, 3 decisões atrás, nós também tratamos essa questão. Então, tivemos o recurso de revista trancado pelo Tribunal Regional do Trabalho, em face desse trancamento, nós tivemos um agravo de instrumento, o agravo de instrumento subiu para o TST, chegou lá, o ministro relator, no caso aqui, provavelmente entendeu que deveria julgar monocraticamente, provavelmente não, com certeza ele julgou monocraticamente, em face dessa decisão monocrática nós tivemos a interposição do agravo interno, mas a decisão agravada restou mantida, porque o agravo de instrumento foi denegado, uma vez que a decisão estava em conformidade, lá o acórdão do TRT estava em conformidade com a súmula 331.5 do TST. Aqui estamos falando de responsabilidade subsidiária, da questão da demonstração da culpa, da comprovação, enfim, para a condenação subsidiária, a responsabilidade subsidiária da administração pública. Então, veja só, no caso, o regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a responsabilidade atribuída à administração pública foi pautada na culpa, e aí é uma premissa fática insuscetível de revisão nos termos da súmula 126. Lembrando, né, que o recurso de revista ele não serve para uma revisão dos fatos e provas. Então, a questão fático-probatória ela tem que ser esgotada na segunda instância, no Tribunal Regional do Trabalho. Nesse sentido, não se admitiu, portanto, o trânsito do agravo de instrumento e a turma considerou oportuna a decisão monocrática, portanto, conheceu e não proveu, não deu provimento ao agravo interno interposto pela parte que estava insatisfeita com essa decisão. Vamos falar de mais uma decisão, e aí a gente já está passando para os minutos finais da nossa aula. Aqui nós temos também uma decisão proferida pelo TST, mas aqui nós já vamos para a SDI, para a SDI 1, tá certo? A subseção especializada em dissídios individuais. E aqui estamos diante de um agravo regimental proferido em sede de recurso de embargos. Nós falamos também, faz umas 2 ou 3 decisões, nós também falamos de uma situação semelhante, mas aqui veja só, nós vamos ter uma situação em que o aresto trazido no recurso dos embargos, então, lembrando, o recurso de embargos é para a gente também uniformizar a jurisprudência, mas a gente vai apontar um aresto, vai trazer um aresto de uma turma do TST ou da SDI. A gente vai falar melhor na próxima aula sobre esse recurso, tá certo? Mas veja só, o aresto trazido pela turma, embora seja divergente, ele não enseja o processamento, segundo aqui a SDI, porque reflete tese superada pela iterativa, pela atual iterativa e notória jurisprudência do TST. E aí não seria, portanto, o caso de discutir, de trazer para a turma, estaria correto o julgamento via decisão monocrática, que era uma decisão quanto ao prazo, né, a contagem do prazo em dias úteis, a época da publicação da decisão recorrida, e aí nós vamos ter essa discussão. Portanto, nós teríamos uma divergência, mais uma divergência, que não daria ensejo ao conhecimento do recurso de embargos, uma vez que essa divergência já estaria superada pelo entendimento do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse caso, então, o agravo regimental, ele foi conhecido, mas teve o seu provimento negado pela SDI 1 do TST. Beleza? Bom, eu acho que agora é importante a gente pensar, dar uma olhada nos dispositivos legais concernentes a essas medidas estudadas, para a gente reforçar, para a gente retomar alguns conceitos e aí passar aí
para o próximo passo, que vai ser o avanço da nossa dinâmica processual trabalhista, tá certo? Bom, por hoje é só, eu agradeço a sua atenção e até a próxima aula.